Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Hoje nós vamos falar sobre os trabalhos da CPI da pandemia. E o nosso convidado é o senador Alessandro Vieira, líder do Cidadania e integrante suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigada, senador, pela sua participação aqui conosco. Senador, vou começar lembrando que o senhor foi o primeiro senador que apresentou sugestão de plano de trabalho para o relator, senador Renan Calheiros. Mas há um certo consenso sobre essas linhas de investigação que passam pela questão da vacinação, medicamentos sem eficácia comprovada, falta de medicamentos para o chamado kit de intubação e também sobre a situação de Manaus, que ficou sem oxigênio. Queria saber, além desses fatos, o que mais o senhor acha que precisa ser objeto de investigação da CPI? O mais importante nesse momento é você definir a forma como você vai fazer isso. É preciso garantir que você tenha depoimentos e consiga recolher documentos suficientes para dar lastro, para fazer base para aquilo que você está apurando, que é justamente o que você disse. As falhas do trabalho do governo federal no tocante à contratação de vacinas, essa opção aparentemente equivocada pela compra, pelos gastos com produção de cloroquina e hidroxicloroquina, e o caos sanitário que você teve em Manaus, além da questão do repasse federal de recursos para estados e municípios. Isso tudo tem que ser investigado, mas dentro de uma certa lógica, de uma certa técnica, para que no final o relator possa fazer um relatório que seja efetivo, concreto e produtivo dos órgãos que depois vão dar continuidade. Dentro dessas linhas de investigação e com foco nas duas primeiras oitivas com os dois ex-ministros da Saúde, já foi possível, senador, clarear alguma dessas investigações, elucidar alguma coisa? Os dois depoimentos foram muito sólidos, muito consistentes, no sentido de que a cadeia de decisão, o processo decisório, passava e tinha como voz definitiva a do presidente da República, Jair Bolsonaro. Era ele quem dava a última palavra no tocante às opções que eram apresentadas pelos técnicos. E as opções que eram apresentadas pelos dois técnicos, pelo ministro Mandetta e pelo ministro Tais, foram rejeitadas pelo presidente da República. Eles apontavam para a necessidade do distanciamento, isolamento de contaminados, a testagem, esse investimento na pesquisa mais qualificada de quem eram os contaminados, e isso tudo foi rechaçado pelo presidente em prol da teoria de que bastava comprar cloroquina ou coisa parecida, distribuir para as pessoas e deixar que elas circulassem livremente. Seria menos danoso do que fazer as outras providências sugeridas pelos ministros. O resultado, a gente já sabe, não foi bom. Quais desses dois depoimentos, Luiz Henrique Mandetta e do Nelson Tait, o que o senhor acha que o senhor destaca que foi mais importante? Acho que essa constatação muito clara de que o presidente não aceitava o aconselhamento técnico dos profissionais que ele mesmo escolheu. Ele escolheu Mandetta, ele escolheu Tais, são médicos com qualificação para fazer o trabalho na área de saúde pública e o presidente simplesmente optou por ignorar as orientações deles e seguir orientações paralelas ou orientações da sua própria cabeça. A diferença dos depoimentos está nisso. O ministro Mandetta aponta que o presidente atendia a uma espécie de conselho paralelo que envolveria os filhos e algumas figuras conhecidas, como o deputado Osmar Terra, e já o ministro Tais disse que não teve contato com essa estrutura paralela. Ele recebia os comandos, as orientações diretamente do presidente, e quando percebeu que o presidente não aceitaria a orientação técnica, ele optou por deixar o ministério. Senador, o senhor é também delegado da Polícia Civil. E isso deixa o senhor talvez mais natural, esses procedimentos de investigação que estão acontecendo no âmbito da CPI. Queria perguntar o seguinte, se falou muito sobre protocolos médicos, se falou inclusive sobre a possibilidade de responsabilização dos médicos. Queria que o senhor explicasse para a gente até que ponto a CPI pode fazer esse tipo de avaliação, se houve erro médico, se houve crime. Não cabe, no primeiro momento, a CPI fazer esse tipo de avaliação. Nos dois depoimentos eu pedi, e os dois profissionais médicos, Mandetta e Tais, confirmaram que está havendo uma confusão no Brasil afora entre o que é a autonomia do médico na sua relação médico-paciente, na qual ele pode escolher, sim, um medicamento fora da previsão normal da bula, chamado off-label, Ele pode fazer isso, mas naquela relação que é quase que particular. Você não pode ter uma política pública com gastos relevantes baseada em uma ideia que não tem laço técnico. Você não tem hoje no mundo absolutamente nenhum estudo sério
reconhecido como sério que recomende a compra e a distribuição desse tipo de medicamento. Então, tem uma diferença grande entre as duas coisas. Essa mistura é parte por equívoco e desconhecimento, parte talvez para tentar mascarar um erro gravíssimo do governo, que foi ter canalizado energias e continua canalizando energias em uma política pública errada, com prejuízos severos para a vida dos brasileiros. Senador, hoje os depoentes estão vindo na condição de testemunha, né? Todos os convocados até agora estão na condição de testemunha. Queria que o senhor explicasse se existe a possibilidade deles passarem dessa condição de testemunha para a condição de investigados e o que muda no processo de oitiva, no processo da investigação, como que isso acontece? Nesse momento, e tem que ser assim, a gente está apurando fatos, né? Então, ao longo de praticamente toda a CPI, você vai ter uma discussão, um debate, uma busca por provar fatos. Ao final desse processo, você tem ou não a constatação de que tem pessoas que são responsáveis por erros, por crimes. Aí sim, essas pessoas passam a ser tratadas como investigadas. E você tem que garantir para eles alguns direitos, para ficar calado, até mesmo não comparecer à CPI para prestar esclarecimentos. Então, essa diferença tem que ser feita. E ao longo, acredito que das próximas semanas, ele vai ter apenas oitivas de testemunhas. O senhor acha que acariações são importantes no processo de investigação e acha que isso pode ser necessário em algum momento, apesar de ainda não ter um número de depoimentos suficientes para que talvez seja feita essa análise, mas o senhor acha que em algum momento isso pode acontecer e elas são importantes dentro de um processo de investigação? Quando você tem duas versões que são absolutamente conflitantes, a acariação é uma das ferramentas que você tem ao longo da investigação. É possível, sim, que seja necessário no CPI fazer mais de uma situação de acariação. O senhor e o senador Cajuru foram os senadores que entraram no Supremo com uma ação, né, pedindo que a CPI fosse instalada, já que já havia todos os pré-requisitos, mas houve também muitas críticas em função do momento, pandemia, e também um receio de que que a CPI se tornasse um palanque eleitoral. Até agora, onde os trabalhos caminharam, o senhor acha que a CPI está conseguindo se pautar mais no campo técnico? Sim, até o momento eu não identifiquei nenhum tipo de equívoco ou de falha maior por parte dos parlamentares no sentido de desviar o foco, ou de tentar transformar o espaço da CPI num espaço político partidário. Claro que é um risco de qualquer CPI. E aí a fiscalização da imprensa, da sociedade, é muito importante para garantir que você tenha muita clareza e foco no que a gente está fazendo, apurar fatos gravíssimos, encaminhar responsabilidades e também encaminhar soluções, para que isso não se repita no futuro. Esses embates que aconteceram já eram, de certa forma, esperados, do jogo, já a gente pode dizer assim? Sim, é natural. Você tem até uma etapa de adaptação dos parlamentares à atividade da CPI, né? Essa questão de coleta de depoimentos, um debate mais acirrado ali, de defesa do governo, a gente percebe. Tudo dentro do que já estava previsto e sem nenhum tipo de maior excesso. Acho que a gente tem condições de fazer um grande trabalho ao longo dessa CPI. Senador, o senhor apresentou um requerimento para ouvir o ex-ministro Osmar Terra em função das declarações que ele deu sobre imunidade de rebanho, né, incentivando, de certa forma, as pessoas se contaminassem para adquirir a chamada imunidade de rebanho. Como que o senhor avalia essa declaração e por que o senhor quer ouvir o ex-ministro? O ex-ministro e deputado Osmar Terra foi referido pelo ex-ministro Mandetta como uma das pessoas mais importantes desse aconselhamento paralelo do presidente. E é público e notório que o Osmar Terra defende, ou pelo menos defendia, essa tese de que era apenas uma gripezinha, que ia matar 500 pessoas, e que o ideal seria que as pessoas se contaminassem rapidamente, para adquirir essa imunidade de rebanho através da contaminação, e não através de vacinas, que é o que o mundo inteiro defende. Então, nesse contexto, é importante ouvir o deputado Osmar Terra para que ele possa explicar para a CPI qual é a base desse raciocínio e o tanto que isso interferiu na tomada de decisão do presidente da República. Nessa nova etapa, né, de aprovação, após a próxima reunião administrativa, vai haver novas convocações, quem que o senhor acha que devem ser as próximas pessoas a serem ouvidas, os próximos depoentes, e se o senhor vai pedir mais algum requerimento, aprovação de mais algum requerimento de informação? Sim, a gente vai ter seguramente mais requerimentos de depoimentos, de pedido de informações e possivelmente de quebras, algumas quebras de sigilo. Imagino que na próxima semana a gente vai conduzir as oitivas do ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garden, e o segundo escalão do Ministério da Saúde.
ao tempo que a gente está aguardando mais informações referentes a estados e municípios para também ouvir os representantes dessas esferas da federação. A gente precisa ter isso bem definido. O senhor pode adiantar quais quebras de sigilo o senhor pretende pedir? A gente está aguardando ainda algumas informações a mais. As quebras de sigilo têm que ser sempre muito consistentes do ponto de vista de fundamentação. Então, nessa etapa, eu espero que até a próxima semana ele tenha suporte. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e obrigada a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/tv. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.